A nova história. O que aconteceu a seguir? Durante dias, Pigarro permaneceu em sua casa, na estação Q de queijo, a andar de um lado para o outro, agitado e enfurecido. Ele continuava à espera que mais queijo aparecesse todos os dias e não podia acreditar quando isso não acontecia. Ele tinha a certeza de que, se resistisse e esperasse, as coisas voltariam ao que eram. Mas isso não aconteceu. E porquê é que Gaguinho não regressava? Pigarro arranjava muitas respostas diferentes enquanto andava de um lado para o outro. No início dizia a si próprio: ele vai voltar, ele estará aqui a qualquer momento e as coisas voltarão ao normal. Mas o a qualquer momento transformara-se em vários dias e Gaguinho ainda não havia regressado. À medida que ia ficando mais enfurecido, os pensamentos de Pigarro tomaram uma direção diferente. Ele esqueceu-se de mim. Ele está a esconder-se de mim. Ele está a fazer de propósito. Como pôde o meu amigo trair-me desta maneira? Este último pensamento deixou Pigarro irritado. E quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava. Estava enfurecido porque Gaguinho o deixara sozinho. Enfurecido porque o queijo havia desaparecido. E enfurecido porque nada do que ele fazia parecia consertar ou melhorar a situação. Finalmente, parou e bradou: não é justo! Exausto de andar de um lado para o outro e de se sentir irritado, Pigarro desabou na sua poltrona favorita e começou a chorar. E se Gaguinho se tivesse perdido? E se estivesse ferido, ou pior? Pigarro esqueceu-se de estar irritado e pensou apenas no seu amigo e nas coisas terríveis que podiam ter-lhe acontecido. Ao fim de um certo tempo, uma pergunta diferente ocorreu-lhe. Em vez de porquê é que o Gaguinho não regressou, começou a interrogar-se: porquê é que não foi com ele? Se ele tivesse ido com o Gaguinho, pensou, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez Gaguinho não se tivesse perdido. Talvez nada de mal tivesse acontecido. Talvez agora estivessem a comer queijo juntos. Porquê é que ele não se tinha movido com o queijo como havia feito o seu amigo? Porquê é que ele não tinha ido com o Gaguinho? A questão estava a corroê-lo, como um rato a roer um pedaço de queijo. Entretanto, estava a ficar cada vez mais faminto. Pigarro levantou-se de novo da cadeira para dar mais algumas voltas e tropeçou num objeto caído no chão. Abaixou-se e pegou nele. Só depois de o ter sacudido a poeira é que o reconheceu. Era o velho escopro. Recordava-se do dia em que segurava aquele escopro enquanto Gaguinho lhe batia com o martelo. Até que acabaram por fazer um grande buraco na parede da estação Q de queijo à procura de novo queijo. Quase podia ouvir o som do martelo e do escopro ecoar nas paredes da sala. Pim, pim, pim. Tateou o chão até encontrar o martelo que haviam usado e soprou igualmente a poeira que o cobria. Só naquele momento se apercebeu da quantidade de tempo que havia passado desde que os dois, Pigarro e Gaguinho, haviam saído para procurar queijo juntos. Sentia a falta do amigo. Estava a começar a ficar preocupado. Durante todo esse tempo tinha ficado à espera que mais queijo aparecesse e que Gaguinho regressasse. Mas continuava a não haver sinais de queijo, nem de Gaguinho. Tinha de fazer alguma coisa. Não podia continuar em casa a esperar. Tinha de sair para o labirinto e procurar queijo. Pigarro vasculhou em seu redor. Encontrou os ténis e calçou-os, da mesma forma que ele e Gaguinho tinham feito nas suas primeiras saídas para procurar queijo. Quando começou a atá-los, reviu o que sabia sobre os factos da situação. Ele sabia que precisava de encontrar mais queijo, se não o fizesse, morreria. Ele sabia que o labirinto era um lugar perigoso, cheio de recantos escuros e becos sem saída que conduziam a nanhures. Por isso tinha que ser muito cuidadoso. Finalmente, ele sabia que aquilo por que ia passar, encontrar mais queijo e sobreviver, dependia apenas dele. Estava por sua conta. Escreveu tudo aquilo num pedaço de papel e introduziu-o no bolso para não esquecer. Conhecer os factos da questão pareceu-lhe reconfortante. Pelo menos assim sabia em que pé as coisas estavam.
Olhou para o martelo e para o escopro. Talvez eles o ajudassem na jornada que tinha pela frente, na exploração dos recessos mais profundos do labirinto. Pegou nas ferramentas, pô-las numa sacola e pendurou-as ao ombro. Armado com os factos da questão e o forte martelo e escopro, Pigarro aventurou-se no labirinto. Nos dias que se seguiram, Pigarro deambulou pelos corredores, embrenhando-se cada vez mais pelo labirinto adentro. Os corredores estavam vazios, à exceção de algumas pequenas pedras aqui e ali. Não havia sinais de queijo. De cada vez que chegava a uma nova câmara, introduzia a cabeça lá dentro para ver se havia queijo, mas todas as câmaras estavam vazias. De vez em quando chegava a um recanto escuro. Quando isso acontecia, voltava rapidamente para trás e dirigia-se para o outro lado. Estava determinada a não se perder. Ocasionalmente passava por um beco sem saída. Espreitava para lá, só para ter a certeza, e quando via que aquilo terminava em nada além de uma parede de tijolos e escuridão, corria de volta para o caminho. Aqui e ali, Pigarro podia ver que Gaguinho passara por ali, porque este havia feito anotações nas paredes do corredor, cada nota emoldurada com um desenho de queijo. Elas não faziam sentido para Pigarro. Fosse como fosse, sentia-se demasiado faminto e extenuado para parar e ler. Continuava sem haver sinais de queijo. Enquanto explorava, Pigarro não parava de pensar na questão que estava a corroê-lo. Pensando e repensando uma e outra vez. Por que é que não tinha ido com Gaguinho? Para ser honesto, Pigarro sempre pensara em si mesmo como o cérebro dos dois. Gaguinho era uma boa pessoa e um bom companheiro, com uma disposição alegre e sentido de humor. Porém, era mais copiloto do que piloto. E isso era o que Pigarro sempre pensara. Agora já não tinha assim tanta certeza. Por que é que não fui com o Gaguinho quando tive a oportunidade? Murmurou para si próprio. Teria sido porque era teimoso? Ou apenas porque era um autêntico imbecil? Ou seria ele apenas um pequeno humano horrível? Pigarro pensou nisso enquanto caminhava por um corredor atrás do outro. Talvez seja uma punição por algo que eu fiz, proferiu em voz alta. Quanto pior se sentia em relação a si mesmo, mais a sua energia diminuía, embora ele não se apercebesse disso. Na verdade, nem sequer estava ciente dos pensamentos que estava a ter sobre si próprio, enquanto estes corriam pela sua mente, como pequenos ratos num labirinto. Então teve um pensamento tão horrível que o imobilizou no seu percurso. Talvez o meu destino seja correr em círculos no labirinto para sempre. Pigarro sentiu as pernas prestes a ceder. Apoiou-se contra a parede do corredor e deslizou para o chão. Na parede oposta podia-se ler uma das anotações de Gaguinho. As velhas crenças não te conduzem ao novo queijo.